No final do estudo passado, nós lemos essas 3 passagens aqui e nós vemos que nós já concluímos que na era atual Deus está colocando a nação de Israel de lado e tratando com a igreja, fazendo um povo de todas as nações. Mas essa suspensão dos planos de Deus em Israel é temporária. Quando Deus terminar o seu plano com a igreja, Deus volta a tratar com Israel, primeiro com juízo, que nós chamamos de período da tribulação. Depois desse juízo, Israel irá crer no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo irá retornar a essa terra e então começará o período que nós chamamos de milênio. Israel tendo de volta as bênçãos do Senhor. Então, nós já compreendemos isso, agora nós vamos reforçar através dessas passagens. E nós vemos também o motivo do milênio. O motivo da tribulação, nós já falamos aqui, nós já analisamos, que primeiramente, punir Israel pelo seu erro, de ter rejeitado o Senhor Jesus, e através dela, ao final dela, Israel se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Isso nós vemos aqui. Miqueias 7, 8 a 20 fala desse período. Zacarias 12, 10 fala claramente que Israel irá crer no Senhor Jesus Cristo. E Zacarias 14 fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à terra e do período de paz que se segue com o Senhor Jesus Cristo assentado no trono de Davi, reinando sobre este mundo. Muito bem, a tribulação é esse motivo, mas o milênio? Sim, o milênio é o resultado desse arrependimento, mas nós vemos também que nada mais é do que o cumprimento das alianças que Deus fez a Israel no Antigo Testamento. No segundo estudo nós falamos bem por alto dessas alianças, falamos mais da aliança mosaica, que era a lei, contrastando com a era atual da graça, mas hoje nós vamos falar das outras, porque elas são as bases do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, que se segue a tribulação. Então nós vamos começar com a aliança de Deus a Abraão. Todas as outras alianças, a Palestina, que é a aliança da terra, a aliança davídica e a nova aliança, são extensões dessa primeira aliança que Deus fez a Abraão. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e obedecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ao versículo 7 agora, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecia. Agora o capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Agora o capítulo 15, eu esqueci de colocar ali no quadro. Capítulo 15, versículo 18. 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto.
e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei uma aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então nós vemos a aliança de Deus firmada com Abraão. Interessante que tem tanto o aspecto material quanto o aspecto espiritual. O aspecto material, nós vemos em Gênesis mesmo, que é a aliança da terra, Deus prometendo aquela terra aos descendentes de Abraão, que vai desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Depois nós veremos também a aliança davídica, que também é material. E a espiritual, ela é expandida na nova aliança de Jeremias 31, que se trata de bênçãos espirituais. No capítulo 12, fala que serão benditos todas as famílias da terra. Em parte, nós estamos recebemos as bênçãos dessa aliança que nós falamos aqui. No segundo estudo, nós falamos que a nova aliança ela não é firmada com a igreja, ela é firmada com Israel. Isso está claro em Jeremias 31, que nós vamos ver mais à frente. Mas nós, na igreja, nós somos participantes das bênçãos espirituais da nova aliança, porque nós já cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a promessa do Espírito Santo, que é isso que fala a nova aliança. Nós obedecemos um padrão muito maior do que aquele da lei. Nós temos desejo espontâneo de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o cumprimento dela será com Israel quando ele crê como nação ao fim da tribulação. Então, as materiais da terra e a davídica e a espiritual, a nova aliança. Essas três alianças são expandidas. Vamos dar uma lida em Deuteronômio 30, nos primeiros versículos, que há esse reforço da aliança da terra naquele momento. No capítulo 28 de Deuteronômio, Moisés fala das bênçãos de obedecer a lei de Deus, e no capítulo 29, da maldição que aconteceria se o povo não obedecesse. E no capítulo 30 é interessante o seguinte, que mesmo Israel desobedecendo, no capítulo 29, se ele se arrependesse, Deus voltaria a estabelecer aquela aliança, a aliança da terra. O capítulo 29 diz que se Israel deixasse a lei de Deus, deixasse o Senhor, Deus os tiraria daquela terra. Mas no capítulo 30 está falando que se eles se arrependessem, eles voltariam. Capítulo 30. E será que, sobrevindo de todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para não te lançar o Senhor teu Deus? Ou seja, se eles rejeitassem, eles seriam espalhados entre as nações. Mas, no versículo 2: E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te de dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. E nós já vimos, nos estudos passados, que Israel crerá ao fim da tribulação. Então, essa aliança será cumprida no reino do Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de milênio. Tudo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliança davídica. Aliança que Deus estabeleceu com Davi. 2 Samuel, capítulo 7. Davi, consultou o Senhor se poderia ou não construir o templo, e o profeta Natan revela que o seu filho construirá, Salomão. Então Natan diz assim, versículo 12. Natan, porta-voz do Senhor Deus, profeta. 2 Samuel 7, 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti.
Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Essa é a promessa da aliança davídica. O trono de Davi seria estabelecido para sempre. É interessante que o versículo 14, que embora os descendentes de Davi pudessem transgredir contra Deus, Deus castigaria esses descendentes, mas a casa de Davi continuaria sendo como a casa real, digamos assim, da monarquia de Israel. E assim o trono de Davi será firmado para todo sempre, como diz aqui, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o legítimo descendente de Davi. Reforçando isso, Salmo 89 fala dessa mesma aliança de 2 Samuel 7, Salmo 89. Embora essa aliança pudesse ser suspensa por um tempo, não houvesse nenhum descendente de Davi no trono, voltaria, em algum momento voltaria a ter e seria para sempre. E é isso que vai acontecer na pessoa de Cristo. Salmo 89, versículo 19. Davi falando para Deus: então falaste em visão ao teu santo e disseste: pus socorro sobre um que é poderoso, exaltei o eleito do povo. Achei a Davi meu servo, com santo óleo ungido, com o qual minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante tua face e ferirei todos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e meu nome será exaltado no seu poder. Porém também a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também farei meu primogênito mais elevado que os reis da terra. A minha benignidade me conservarei eu para sempre, e a minha aliança será firme. Conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, nem alterarei o que sai dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Aqui fica claro, tanto a aliança davídica como as outras que nós falamos, da Palestina e da Abraâmica, ela é incondicional. É Deus falando que embora rejeitasse, a aliança continuaria sendo com eles. Porque no fim eles vão se arrepender. Essas são as duas materiais. Agora, uma distinta de todas as outras, que é a nova aliança. Antes da nova aliança, os irmãos entenderam essas materiais, tanto a aliança da terra, aquela terra de Canaã, por possessão dos descendentes de Abraão, e a aliança davídica, de que sempre haveria um descendente de Davi no trono. O trono da casa de Davi estabelecido para sempre. Então a nova aliança, que é, podemos dizer, a mais especial de todas, porque ela é espiritual. Jeremias 31, versículo 31. A mosaica da lei nós não vamos falar porque nós já falamos do segundo estudo, a partir do estudo de Gálatas capítulo 3, que foi cumprido do Senhor Jesus Cristo dando início. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a aliança mosaica, a lei, e inaugurou, lançou as bases para a era atual da dispensação da graça. Jeremias 31, 31. Eis que vem, diz o Senhor, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior,
e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nós, como igreja, nós já temos essa bênção aqui. A bênção de nós não temos mais que obedecer à aliança mosaica, aquela lei antiga, aquela aliança antiga. Mas o desejo de agradar ao Salvador é a nossa lei, que está em nosso coração, que vem através da habitação do Espírito Santo em nós. E o Senhor Jesus Cristo perdoou a nossa maldade e não se lembra mais dos nossos pecados. Ou seja, nós temos as bênçãos espirituais dessa aliança, mas nós vemos aqui que essa aliança não é firmada conosco. Ela é firmada com Israel, e Israel terá ao fim da tribulação quando crer. Da mesma maneira que nós cremos aqui agora, Israel terá ao fim da tribulação. Então, essas são as alianças que Deus firmou com Israel. Lembrando que no início do terceiro estudo, quando nós lemos Romanos 9, Paulo faz a distinção, fala que apesar de toda aquela rejeição, essas alianças continuam sendo com Israel, fala, dos quais as alianças. Então essas alianças não passaram para a igreja, continua sendo para Israel. E o milênio nada mais é do que o cumprimento de todas essas alianças no reino de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, que nós lemos em Zacarias 14, ao final do estudo passado. Nós temos as bênçãos espirituais da nova aliança, mas a nova aliança será cumprida no reino, juntamente com a aliança davídica e a aliança da terra ou Palestina. Bom, já que entendemos o propósito principal da tribulação, que é punir Israel para que ao final eles se convertam como nação, e o milênio, que é o cumprimento dessas alianças de Deus, dessas alianças incondicionais, nós veremos agora o cumprimento delas no milênio. Separei essas 3 passagens de Ezequiel. Tem muitas outras passagens que falam sobre isso, que falam sobre esse passado, presente e futuro de Israel, mas eu achei que essas aqui são as mais simples de entender, por enquanto. Então, Ezequiel 34, 24 a 27, Ezequiel 36, 25 a 31, Ezequiel 37, de 21 a 28, falam desse cumprimento dessas alianças que Deus fará em Israel ao fim da tribulação. Ezequiel 34, a 27. A partir do 22 a 27. E nós veremos que nessas passagens, essas 3 alianças, tanto a da terra, Palestina, quanto a Davídica, quanto a nova aliança, juntas, nesses capítulos, nessa passagem de Ezequiel. Ezequiel 34, 22. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e eles apacentará. Meu servo Davi é quem os apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênçãos serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Estarão seguros na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. Está vendo? A aliança davídica, meu servo Davi, também pode ser a casa de Davi. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que apacentará Israel, e será feita a aliança de paz. Próxima passagem, Ezequiel 36, do 25 ao 31. Aqui já fala mais do arrependimento, da parte espiritual. Ezequiel 36, do 26 ao 31. E dá-vos eu falei 26, né? Isso.
Então aspergirei a vapor sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Nós já temos isso. Eles terão, no final, nova aliança. E tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Aqui fala tanto da nova aliança como da aliança palestina, né? Da terra. 37, essa explicação da visão do Vale de Ossos Secos, vamos deixar para depois. É só para nós vermos o cumprimento dessas alianças, por enquanto. Ezequiel 37, do 21 ao 28. 37, do 21 ao 28. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Lembra daquela cláusula da aliança palestina de Deuteronômio? Se eles se arrependessem, eles voltariam a possuir aquela terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram nossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando estiver no meu santuário no meio deles, para sempre. Ficou claro essas três passagens, o cumprimento dessas três alianças no reino do Senhor Jesus Cristo? Lembrando que na genealogia de Cristo, em Mateus 1, né, fala que na descendência de Salomão, o último descendente é José, marido de Maria. Então, pelo Senhor Jesus Cristo ter sido criado na família de José, ele foi registrado como primogênito de José. Ele é o legítimo herdeiro de Davi, da linhagem real de Davi. Por isso a aliança de Davi se cumpre no Senhor Jesus Cristo. Por isso que é chamado Jesus, filho de Davi. Por isso que o Senhor Jesus Cristo é sentará no trono de Davi. Porque ele é o legítimo descendente de Davi, porque o último descendente carnal foi José. E o Senhor Jesus Cristo foi registrado como primogênito de José. Da parte de Salomão, da parte da linhagem real. Ela termina com José. Ficou entendido essa parte das alianças? Então nós já entendemos até aqui toda essa parte de o Evangelho de Israel, passado, presente e futuro. No momento atual, repetindo, no momento atual, Israel está deixado de lado como nação, como povo de Deus, e a igreja é o povo de Deus nesta era, formado tanto de judeus crentes como de gentios crentes. Mas quando o Senhor Deus terminar o seu plano com a igreja, voltará a tratar com Israel, primeiro no período que nós chamamos de tribulação para juízo. Após este período, Israel crerá
e virá então o reino do Senhor Jesus Cristo, ou milênio, como chamamos, e o cumprimento de todas as alianças que Deus prometeu a Israel na antiguidade. O período da tribulação é de 7 anos. Chegaremos lá. Veremos por que é 7 anos. Vai dar tempo. Agora nós veremos, reforçaremos esse propósito da tribulação aqui nessas passagens de Isaías. Veremos também que ela acontece em um contexto mundial, por isso que ela é distinta de todos os outros julgamentos que Deus fez a Israel. Depois nós vemos essa confirmação no Novo Testamento, porque podem questionar, você está falando isso, mas se são as passagens do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem nada, tem sim, mas parece escrito aqui também. Isaías 1, versículo 27. Propósito da tribulação, né? Isaías 1, 27. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Que é o que nós falamos aqui. A tribulação vem para remir Israel com juízo. Isaías 26, 16. Uma outra confissão de arrependimento. Nós temos Zacarias 12, 10, né? Arrependimento da pessoa de Cristo, que eles crerão como seu Messias. Isaías 26, 16 também tem. Isaías 26, 16. Ó Senhor, na angústia te buscar, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Depois daquela correção, Israel volta a buscar o Senhor. Agora nós vemos que, nessa passagem de Isaías 34, que a tribulação ela tem dois aspectos distintos de todos os outros julgamentos que Deus já fez a Israel. O primeiro, nós já falamos aqui, que Israel ele crê ao fim desse juízo e crê de uma vez, para sempre. Nunca mais há aquela rebeldia de novo. Esse é um aspecto, que é uma tribulação distinta e que nós temos a certeza que ela é futura. E um outro aspecto é que, além de ser um juízo para Israel, primeiramente, é um juízo para todo mundo que crê, a tribulação. Isaías 34, de 1 a 4. Chegai as nações para ouvir, e vós povos escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente e entregou-os à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Além da saída do Senhor da tribulação ser para Israel, ela também é sobre todas as nações. Agora veremos a confirmação dessas profecias, né? Esse reforço, no Novo Testamento. Mateus 25, de 31 ao 32. 25, 31 ao 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros como o pastor aparta os bois as ovelhas. Ou seja, na sua segunda vinda à terra, o Senhor Jesus Cristo se sentará no seu trono de glória, ou seja, para reinar, e todas as nações serão reunidas diante dele. O 19, 27 e 28. Mateus 19, 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vos sentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, regeneração, por isso que muitos estudiosos chamam aquela conversão de Israel na tribulação de regeneração nacional de Israel. Então, da regeneração nacional de Israel, quando o Filho do Homem
voltará à terra para reinar, os discípulos se sentarão sobre 12 tronos e serão os encarregados de superintender a nação de Israel no milênio. Por último, Atos 1:6. Vou ler até o 11, porque eu vou comentar sobre esse contexto também. Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse: Não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. O interessante é que quando os apóstolos fizeram aquela pergunta, do 1:6, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O Senhor Jesus Cristo não os repreendeu como se eles não soubessem as Escrituras. Foi uma pergunta correta. O que estava errado era a intenção deles, que eles queriam naquele momento. Então, o Senhor Jesus Cristo falou: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu. Mas os apóstolos, o raciocínio deles estava correto. O Senhor Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo que ele deveria cumprir em sua primeira vinda. Eles só raciocinaram que tinha primeira e segunda vinda. Mas ele cumpriu tudo aquilo que dizia respeito ao seu sacrifício, ao seu sacrifício substitutivo, pagando os pecados de todo mundo. Mas faltava o quê? Sobre a profecia do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Faltavam as profecias referentes à restauração do reino de Israel crer e o Senhor Jesus Cristo ser o rei, ser o Messias deles. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo foi o Messias, mas ficava faltando o aspecto do reino. Restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele então falou: não nos pertence pelos tempos e as estações. Então, estando seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, apareceu 2 homens. Estavam preocupados, Eles pensaram assim: falta ele cumprir as profecias referentes à restauração do reino. Ele está indo embora. Aí então apareceu aqueles homens vestidos de branco, Por que estás olhando para o céu? Mesmo Jesus que entre vocês foi levado ao céu, ele voltará da mesma forma. Ou seja, ele voltará para cumprir aquilo que falta. E nós lemos Zacarias 14, no final do estudo passado. E o Senhor Jesus Cristo volta exatamente sobre o Monte das Oliveiras. Então, exatamente da mesma forma. Pisando no mesmo monte que ele pisou pela última vez. E, seguindo a isso, ele restaura o reino. E daí vem o reino messiânico ou milênio. Bem, o milênio, além de ser uma coisa totalmente distinta dos outros eventos, ele também é uma dispensação nova. Em Efésios 1:10, Paulo fala sobre isso. Efésios 1:9-10. Descobrindo-nos no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Congregar em Cristo todas as coisas. No início da criação, o Senhor fala lá em João, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Então, toda aquela criação estava centrada no Senhor Jesus Cristo. E no milênio toda a criação voltará a estar centrada de novo. Por isso que fala, de tornar a convergir em Cristo, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo chama o milênio de dispensação da plenitude dos tempos. Então aqui tem esse quadro das 3 principais dispensações, falei dele no segundo estudo, agora nós já entendemos ele melhor. Por que a dispensação da graça está em cor diferente das outras duas? Porque o período atual Israel é colocado de lado e o povo de Deus está sendo a igreja, lá, o chamado celestial da igreja, um povo celestial, comprado de todas as nações,
para o Senhor. Então, a dispensação da lei Deus tratava com Israel, agora não trata com a igreja, foi colocado de lado. Após o período de tribulação, vem o milênio. Acabou o plano de Deus com a igreja no arrebatamento. Vem a tribulação. Após ela, Cristo volta à terra. Israel crê e vem o milênio. Essa parte de reino aqui e de século, vou deixar para o próximo curso. Nesse período só Israel tem chance. Não. Só Israel? Não. Todos aqueles que não tiveram oportunidade de crer nessa era, todos aqueles que Deus criou para crer na tribulação. Não, esses que já ouviram, que estão ouvindo. Não, os que já ouviram, os que já entenderam, não crerão na tribulação. Estarão com os seus olhos fechados, cegados, não poderão crer. Apenas aqueles que não entenderam aqui, que irão ter oportunidade de crer na tribulação. Terão oportunidade. Oi? Isso que você falou, vão ter outra oportunidade, não terão oportunidade. Não, na verdade eles não tiveram oportunidade aqui. Deus os criou para que cresçam na tribulação, assim que nós fomos criados para que nessa era. Talvez se nós fôssemos ver a área de Jesus, nós não iríamos crer. Deus nos criou nessa era para nós crermos nessa era. É a mesma coisa o pessoal que crer na tribulação. Existe uma expressão, quem vem pelo amor, vem pela dor. Né? E esse período da grande tribulação, eu creio que vai ser muito triste para as pessoas, né? Vão passar realmente um sofrimento terrível e muitos vão crer nesse período. Né? O que me deixou mais triste foi que Pensar, né? vocês Graças a Deus que nós cremos na oportunidade que estamos tendo, que é essa palavra. Se a gente pensar direitinho, nós somos muito agraciados de viver nessa era. Porque nós vivemos na igreja, nós temos uma relação pessoal com Deus. Não existe mais aquele negócio de sacerdócio, tabernáculo, de só a tribo de Levi poder estar diante de Deus. Nós temos o livre acesso através da oração. E também nós cremos que estamos livres desse período de muita dificuldade, que é a tribulação. Então nós podemos ser duplamente agraciados. Nós fazemos parte da igreja, a esposa, a noiva de Cristo. Né? Que nem era para nós, né? Israel, e a gente. Nós tivemos acesso a essa bênção, não era para nós, né? Não era nem para nós. A Bíblia diz que veio para os que eram seus, os seus não receberam. Não, os judeus não receberam o Senhor Jesus Cristo. Então essa bênção chegou até nós. O que precedeu Deus, a igreja ser o povo de Deus, foi a rejeição de Israel. Agora, Jesus Cristo, sabe quem está ouvindo agora? Quem não aceita, depois não tem Não, quem entendeu, deixava quando chegar lá, ok. Aí não tem chance. É isso que deseja Cristo. Não vai ter jeito não. Muita gente fala que nós pregamos isso e nós falamos que a igreja é o plano B de Deus. Isso não tem nada a ver. Desde a eternidade passada, Deus já planejou que seria assim, que haveria essa suspensão de Israel, que a igreja ocuparia, seria o povo de Deus, o povo celestial de Deus. E quando acabaram falando com a igreja, Deus volta a tratar com Israel. Muito bem. Agora vamos ver se os irmãos lembram de uma coisa. Nós falamos aqui, né, que após a tribulação, Israel crê, ou seja, então, após um período de tempo final, Israel volta a se estabelecer com Deus e daí fica para sempre, correto? Os irmãos lembram que no primeiro estudo nós falamos de uma profecia que fala sobre isso? Tem uma cola aqui, ó. A profecia das 70 semanas. As 70 semanas são o último período dessa rebeldia de Israel. Vamos relembrar lá, Daniel 9:24. E no primeiro estudo nós falamos de 69, né? Ficou faltando um. Daniel 9:24. Você vê que tudo vai se encaixar com tudo que nós falamos aqui no decorrer de todos esses estudos. Daniel 9, versículo 24. 30 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados
e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Foi isso que nós falamos aqui? Tudo cessaria, porque Israel creria de uma vez para sempre. E, primeiro de tudo, nós falamos do quê? Se cumpriu 69 semanas de anos. 200 semanas são de anos. Cada semana tem 7 anos. 69 semanas de anos se cumpriram, né? Desde a ordem para edificar Jerusalém, de Neemias 2, até a apresentação do Senhor Jesus Cristo como Messias. E ficou faltando uma, correto? Essa é a última semana de Daniel, que é a tribulação. Não seria depois da tribulação que Daniel creria? Não seria depois desse período de 70 semanas que Israel creria? Então, é daí que nós vemos que a tribulação tem a duração de 7 anos. Porque ela é a última semana da profecia de Daniel. E vemos que também é um intervalo entre um e outro. E é justamente a era que nós vivemos hoje. A era que Deus não está tratando com Israel como nação. Por isso que a sua profecia está suspensa, entre aspas. Por isso que chegou a essa conclusão de 7 anos, né, no período tribulacional. Porque é a última semana dessa profecia. Versículo 27, né, fala que o anticristo firmará aliança com música por uma semana. Mas o anticristo a gente deixa para depois. Compreendido que a tribulação tem 7 anos, por causa dessa profecia, setenta semanas determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 7. Uma semana, 70 anos. 7 anos. Uma semana, 7 anos. 69 se cumpriu, ficou faltando uma. É justamente a semana da tribulação. Por isso que a tribulação tem 7 anos. Através da semana de Daniel, 7 anos de tribulação, que precede o milênio. Vamos então revisar o que nós vemos aqui. Romanos 9, para terminar essa parte. Depois vou fazer um panorama sobre o Apocalipse, que nós vemos até agora. Quer dizer, nós vemos só a introdução, né? Vamos falar o que nós vamos ver. Romanos 9, para nós revisarmos tudo que nós falamos aqui. Os versículos-chave. Romanos 9, 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Alianças pertencem a Israel. Romanos 11, 25 ao 27. Rejeição de Israel ao Senhor é temporária, até que termine a era da igreja. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até, como ponto final, que a plenitude dos gentios haja entrado, até que se complete o plano de Deus com as gentes, né? Com as nações. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Atos 15, versículo 13. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concorda as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Agora, Oséias capítulo 1, Deus falando para Israel. Capítulo 2,
versículo 11, era atual. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas o bosque e as feras do campo a devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos balaíns, nos quais se esquemou o incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias. Esse castigo de Israel, que é a tribulação. E andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ele daria suas vinhas ali e o vale de Jacó por porta da esperança. E ali cantará como nos dias de sua mocidade, como nos dias que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás não a ele, não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos balaíns, arrependimento, nova aliança. E não mais se lembrará desses nomes, regeneração e salva de Israel, fim de tripulação. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, milênio, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o ar, e a espada, e a guerra, os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e eles atenderão a terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Israel. E semearei para mim na terra, aliança palestina, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, aquele que um dia deixou de ser o povo, que era atual, lá no fim da tribulação Deus dirá: direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. E o Senhor me disse: vai outra vez, ame uma mulher amada de seu amigo, contudo adulta, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora Israel rejeite o Senhor contra os deuses, consigo mesmo, Deus continua amando. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei para mim por 15 peças de pratos e um homem meio homem cevado. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás junto homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel, agora, ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode, assim, agora, na dispensação da graça. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, fim da tribulação, e a Davi, seu rei, a aliança davídica, o Senhor Jesus Cristo, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias, dispensação da plenitude dos tempos, ou reino messiânico, ou milênio. Apocalipse capítulo 1. Lembram que lá no primeiro estudo eu comentei que esse capítulo 1, João está relembrando tudo o que é dito nos 65 livros anteriores da Bíblia, que são as bases para entender o restante do livro. É isso que nós fizemos até o estudo de hoje. Apocalipse capítulo 1. Começamos com a inspiração e a interpretação, esses 3 primeiros versículos principalmente. Daí o versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho do unigênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e sem seu sangue nos lavou os nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Primeira base de tudo, o Senhor Jesus Cristo. Depois, tudo que Ele fez por nós. Versículo 6 é a dispensação da graça, que é a era atual, que nós estamos falando. Terminamos, né? E, consequentemente, deveríamos fazer um contraste com o plano de Deus para Israel. É isso que nós fizemos até hoje. Muito bem. Aqui, ó, primeiro quadro que eu passei no primeiro estudo, temos cumprimento profético. Aqui tem Israel, tem igreja, sacrifício do Senhor Jesus Cristo,
Lembro que a profecia de 70 semanas começa em algum momento aqui, aí as primeiras 69 terminam com a vinda de Cristo, 32 depois de Cristo, profecia de Zacarias 9:9, Deus, o Senhor Jesus se apresentando como rei. Era da igreja, um parêntese, podemos dizer que é um parêntese nas tratativas de Deus com Israel, terminou o plano com a igreja, arrebatamento. Aí vem as 70 semanas de Daniel, que é a tribulação e a aparição de Cristo, retornando à terra, ao fim dela. Aqui também, tem 70 semanas. Aqui é um quadro que fala sobre o panorama do Apocalipse. Vamos ler o versículo 19, esse quadro é feito com base nele. Apocalipse 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que viste. É o capítulo 1, que João viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto, falaremos. As que são, a era atual, a era da igreja. Já entendemos as características dessa era, vai ficar faltando os detalhes, que é Apocalipse 2:3, que é as 7 igrejas, 7 tipos de igrejas. Aí termina o plano de Deus com a igreja, o arrebatamento, que vai ser o nosso próximo assunto. Por que o arrebatamento é antes da tribulação? Nós já lançamos o primeiro argumento, a primeira evidência, porque o Senhor fala lá em Romanos que Deus termina o seu plano com a igreja para depois tratar com Israel. Primeiramente com o juízo, tribulação. Então o arrebatamento tem que ser antes da tribulação. Mas ainda há muitas outras evidências do que o arrebatamento é antes da tribulação. Nós veremos no próximo estudo. Já vimos o porquê da tribulação, para que Israel seja punido e ao fim dela creia no Senhor, e também uma punição para todos os incrédulos em geral. A duração dela é 7 anos. Apocalipse 4:22 fala sobre todas essas coisas futuras, sendo que a tribulação é o que mais fala nesse livro, que vai do capítulo 6 até o 19. Aí, o autor desse quadro colocou segunda vinda ao fim da tribulação. Eu não gosto muito dessa expressão porque o arrebatamento ele faz parte da segunda vinda. Mas, se você colocar o sentido de segunda vinda à terra, aí sim, tá correto colocar isso. Como assim, arrebatamento antes da tribulação e segunda vinda à terra depois da tribulação? Tem 2 segundas vindas? Vamos entender isso no próximo estudo. Isso aqui é uma segunda vida só. Veremos por que é em etapas. Por que não é um evento único. Quer dizer, evento único por que não é uma etapa única. Depois, a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, reino milenar. Aí vem o juízo final e o estado eterno. Deus colocando nome de todas as coisas. É isso que tem aqui. As coisas, escreve as coisas que viste, a visão de Cristo ressurreto, as que são, a era atual, era da igreja, dispensação da graça, Apocalipse 2:3, e as coisas que depois, que hão de acontecer, depois dessas, Apocalipse 4:21. Então, essa introdução serviu para que nós entendamos cada pedaço deste panorama, porque o Apocalipse nada mais é do que os detalhes desses eventos. Então, já que nós compreendemos os motivos, as principais características, vai ficar fácil para entrarmos nestes detalhes, que é o livro de Apocalipse. Isso aí. Então, próximo estudo, vamos terminar essa parte aqui, compreendendo o reino do Senhor Jesus Cristo. Ele reina atualmente, mas não é da mesma maneira que ele reinará no milênio. Vamos entender essa diferença, rapidinho. A diferença entre século e dispensação também é rápida. Depois nós entraremos nos eventos-chave do Apocalipse, que é a segunda vinda de Cristo. Estudaremos aqui a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é composta tanto do arrebatamento quanto da segunda vinda. A segunda vinda é composta da segunda vinda, fica esquisito. Por isso que eu gosto de chamar de aparição de Cristo, igual o autor que colocou. Tanto o arrebatamento como a aparição
aparição de Cristo, ao fim da tribulação, que faz parte da segunda vinda, nós veremos no próximo